Alô, comunidade! Começa agora o ICL Urgente com as principais notícias do Brasil e do mundo. Informação e análise a quente. Sempre às 5 horas da tarde, o novo horário do noticiário aqui no ICL. E sempre com a gente lá na redação do ICL, com a atualização das notícias, a Laura Couto. Boa tarde, Laura. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde para todo mundo que está nos assistindo aqui nessa segunda-feira. É isso aí. Boa tarde para você que mora nesse país em que a extrema-direita, depois de fracassar nas ruas, em Copacabana, e já havia fracassado nas urnas em 2022, mas depois de flopar, de fracassar o ato golpista lá de Copacabana, a extrema-direita resolveu subir no salto alto. Pois é, o Flávio Bolsonaro, filho do Jair, deu uma entrevista dizendo que o pai dele, está aqui no nosso telão, podemos até colocar aqui, dizendo que o pai dele elege até um poste se não puder ser candidato em 2026. Está no UOL. Flávio projeta Lula fraco em 2026 e o Bolsonaro com o poder de eleger até um poste. Salto alto, hein? Mas vamos ouvir a Laura Couto, que vai trazer mais informações, mais detalhes sobre esta fala do Flávio Bolsonaro. Laura. Pois é, Rodrigo, o Flávio Bolsonaro disse em entrevista exclusiva para o UOL que o seu pai, Jair Bolsonaro, vai esperar até os 48 minutos do segundo tempo para saber se vai retirar sua candidatura à presidência em 2026. Caso a proibição de concorrer se mantenha, já que o Bolsonaro está inelegível, o vice da chapa vai virar o titular na disputa pelo Planalto. De acordo com o Flávio Bolsonaro, o Jair Bolsonaro vai ter a palavra final para escolher o companheiro de chapa, já que ele que tem o capital político e o capital dos votos, E o Flávio Bolsonaro ainda garantiu que o seu pai vai ganhar para presidente, mas que se ele não puder concorrer, quem ganha vai ser quem ele apoiar e que ele elege até um poste, como você mencionou, Rodrigo. Essa história, Laura, de eleger até um poste, muita gente dizia em relação ao Lula em 2018. Elege de dentro da cadeia, elege até um poste, elege o Haddad, faz isso, faz aquilo, e não deu muito certo. E essa história de eleger um poste depois do fracasso, que foi a manifestação em Copacabana, parece um certo delírio. Por isso que a nossa chamada de hoje, quando você entra aí no YouTube, é delírio bolsonarista. Em Copacabana, 2% do público que o Bolsonaro falava que iria levar. Daqui a pouco nós vamos trazer mais detalhes sobre isso. Bom, a Laura disse que a tática da família Bolsonaro, então, é esperar até a última hora. O Bolsonaro é o candidato, mesmo inelegível, mesmo se for condenado, mesmo se for preso. Provavelmente vai colocar um filho ali como o segundo nome na chapa. E aí, na última hora, é que ele retira. E esse vice na chapa vira o candidato bolsonarista, que no entendimento do Flávio ganha, até um poste ganha. Ele chegou a dizer para o repórter que estava entrevistando, até você, se ele indicar você, ganha. Coisa de quem está delirando no salto alto ou contando muito com a ajuda que vem de Washington. Essa atitude de esperar, Washington, eu digo dos Estados Unidos, Mas essa atitude de esperar até o fim, desta maneira, incomoda o Centrão, os partidos do Centrão. Aliados de direita gostariam que o Bolsonaro retirasse a candidatura ainda neste ano, em 2025, para dar tempo do nome escolhido para concorrer no lugar dele articular a candidatura, amarrar bem os apoios, mas não é isso que provavelmente vai acontecer. O Bolsonaro vai empurrar para 2026. Mas vamos retomar então, falamos em delírio bolsonarista, vamos retomar o que aconteceu nesse domingo em Copacabana, porque nesta segunda-feira esse balanço está sendo feito. O Supremo olhou para o que aconteceu ali, as forças políticas olharam para Copacabana, o governo olhou para Copacabana e o que a gente viu foi isso aqui, Manchete do Estadão, hein? Não é do jornal do PT, é do Estadão. Ato de Bolsonaro reúne 18 mil pessoas, menos de 2% do público previsto, segundo um levantamento feito pela USP. O ex-presidente Jair Bolsonaro registrou baixa adesão frente à expectativa, que chegou a ser de 1 milhão de pessoas. Ele chegou a dizer, olha, a gente arrastava multidões pelo Brasil, foi aqui, num 7 de setembro, tinha mais gente do que agora, reconheceu o próprio Bolsonaro. Bom, o Bolsonaro reconheceu, o pessoal da USP que faz a medição científica, disse 18 mil pessoas,
Quem olhou as imagens de cima viu, é bastante gente, 20 mil pessoas. Mas o que chama a atenção? A Polícia Militar do Rio de Janeiro apareceu nas redes sociais para dar um número estapafúrdio. Olha o que disse a Polícia Militar do Rio de Janeiro. A polícia acompanhou na manhã deste domingo uma manifestação na orla de Copacabana, o ato que reuniu mais de 400 mil pessoas. Onde que tem 400 mil pessoas aqui, minha gente? Olhem a imagem. Eu repito, não é que nós estamos dizendo que não tinha ninguém. 20 mil pessoas é bastante. A Polícia Militar certamente já acompanhou o jogo de futebol, eu já fui a muito jogo de futebol. 400 mil pessoas é 5 ou 6 vezes o estádio do Maracanã. Aqui tinha assim, ó, um estádio do Pacaembu em São Paulo, 25, 30 mil pessoas, se muito. E você pode fazer a conta. A Avenida Atlântica tem 20 metros de largura, tinha 2 quadras ocupadas assim, 2 quadras tem 400 metros. Isso aí dá 8 mil metros quadrados. Mesmo que você ponha 4 pessoas por metro quadrado, que é bem apertado, dá 4 vezes 8 mil, 32 mil pessoas. Estou fazendo um cálculo aqui de conta de padaria. A USP fez de maneira científica, 18 mil. Mas a Polícia Militar aparecer para dizer que tinha 400 mil pessoas faz parte do delírio bolsonarista, o mesmo delírio que leva a turma do Bolsonaro a dizer que ele elege até um poste no ano que vem. E o mais grave, o blog do Otávio Guedes, jornalista do Grupo Globo, apurou que o governador Cláudio Castro, que esteve na manifestação, teria ligado pessoalmente para o comando da PM, dizendo que a PM tinha que dar um número grandioso, um número, né, que desse assim uma dimensão grandiosa de um ato que foi meia boca, para dizer o mínimo, flopou, como se diz atualmente nas redes sociais. Né? Então, o blog do Otávio Guedes ligou para o comandante da PM, Coronel Menezes, que estimou o público em 50 mil. E depois aparece 400 mil naquela postagem da PM. É um negócio, assim, grave. A Polícia Militar não pertence ao Cláudio Castro, nem ao bolsonarismo. Não deveria. Pertence ao Estado do Rio de Janeiro. Não pode ser usada para esse tipo de coisa. Mas foi utilizada. Não deu certo, porque ficou essa contradição e as imagens aéreas mostraram. As próprias falas dos bolsonaristas mostraram que havia alguma coisa errada. Né? Agora, Laura, voltamos para a nossa redação. A melhor justificativa quem deu para esse número que foi menor do que o esperado pelos bolsonaristas foi o próprio organizador do evento, né? O Malafaia. O que foi que ele falou, hein, Laura? Pois é, em entrevista o Malafaia disse que ele tentou convencer o Bolsonaro de que o Rio de Janeiro não é o melhor lugar para se fazer manifestações no domingo pela manhã. Ele disse o seguinte: carioca no domingo acorda mais tarde, se der praia piora e ainda tem jogo do Fla-Flu. Essa foi a justificativa que o Malafaia deu. Quer dizer que o Malafaia botou a culpa no carioca que acorda tarde? Que feio, hein, Malafaia? Não, aqui tinha jogo do Fla-Flu, tinha. Final do Campeonato Carioca que o Flamengo ganhou. Né? Aliás, empatou o jogo, mas foi campeão. Mas o Fla-Flu era de tarde, a manifestação era pela manhã. Agora, carioca não gosta de acordar cedo? O pessoal acorda cedo, sim, já morei no Rio, até porque é muito quente, o pessoal acorda cedo para caminhar na praia. Aliás, em Copacabana, o que mais tem é milico aposentado, né? Principalmente esses que vão para a manifestação. Acordam cedo também, viu, Laura? Então, o Malafaia tentou dar uma justificativa, mas ao falar sobre isso, ele deixou claro que a Polícia Militar é que cometeu a maior vergonha aqui. O Cláudio Castro tentou usar a polícia para justificar a falta de público. Né? A falta de público. Mas vamos deixar isso para lá, já está muito claro que o que aconteceu ali foi um fiasco, e vamos para os fatos mais políticos dessa manifestação e os desdobramentos. O Malafaia, mesmo que diz que o carioca acorda tarde, atacou diretamente o ministro Alexandre de Moraes, com o Bolsonaro ali do lado. Bolsonaro que vai virar réu, está prestes a virar, denunciado, investigado. E o amigo dele, Malafaia, faz um ataque frontal ao Alexandre de Moraes. Vamos assistir. Fazer aqui declarações fortes e vou provar, porque eu não vim aqui para fazer acusação leviana. Então eu vou fazer uma declaração e vou provar minha declaração. O ministro Alexandre de Moraes é um criminoso!
Vocês ouviram isso, hein? O ministro Alexandre de Moraes é um criminoso. Só coloca, por favor, de novo ali o finalzinho da imagem, né? Ele está falando isso ao lado de um dos acusados pelo golpe, pelo golpismo, e que deve ser julgado na semana que vem. Pode virar réu no Supremo Tribunal Federal. O Malafaia, claro, está querendo ser processado. Está pedindo. Sabe aquele jogador que está pedindo para ser expulso? É o Malafaia. Foi tudo combinado. Mas é uma provocação. É uma provocação. Por isso que tem muita gente dizendo que o Bolsonaro já devia estar preso. A Duda Salabert, deputada do PDT em Minas Gerais, pediu que o Bolsonaro seja preso pelo que aconteceu na manifestação aí no Rio de Janeiro. Vamos ver se vai ter algum desdobramento ou se o Alexandre de Moraes vai falar Malafaia é café com leite. Vamos para o que interessa, que é julgar Jair Bolsonaro e os militares golpistas. É o que deve acontecer provavelmente. Durante o ato lá no Rio de Janeiro, Bolsonaro fez uma declaração que eu julgo importante. Afirmou que o Gilberto Kassab e o PSD, o partido Kassab, vão dar os votos necessários para aprovar uma anistia no Congresso Nacional. Ele disse o seguinte, eu vou ler aqui a fala do Bolsonaro, não vamos rodar o Bolsonaro, mas eu vou ler aqui. Acho que a gente tem aqui a fala dele, entre aspas. Está aqui, ó. Deixo claro aqui, esse 50% de apoio ao projeto que pede anistia não é só do PL, do partido dele. Tem gente boa em todos os partidos. Eu, inclusive, há poucos dias, tinha um velho problema e resolvi com o Kassab em São Paulo. Ele está ao nosso lado com a sua bancada para aprovar a anistia em Brasília. Blefe. Blefou. Está vendendo o que não tem. Não tem os votos todos do PSD do Kassab, mas aproveitou que estava ali reunido com a multidão para dar uma animada nos bolsonaristas. Vamos para a redação, que a Laura Couto tem repercussão de hoje sobre essa fala que mexeu com o mundo político, né, Laura? Porque o Bolsonaro dizia com todas as letras, o Kassab vai me dar os votos para a anistia. O que a gente pode trazer de hoje, de apuração de hoje, em relação a esta fala de ontem do Bolsonaro, Laura? Pois é, o jornalista Thales Faria apoiou que, na verdade, o Kassab afirmou para o Bolsonaro que só metade da bancada do seu partido na Câmara vai votar pela anistia e que ele não tem como interferir nos votos dos deputados do PSD. Além disso, parlamentares do PSD afirmaram que existem sim divergências na bancada da legenda quanto a esse PL da anistia. O PSD chegou a se reunir na semana passada para tratar sobre o assunto, mas ressaltaram que não houve uma definição sobre fechar o apoio ao projeto de lei que prevê a anistia. O próprio deputado Charles Fernandes, do PSD da Bahia, se pronunciou e disse que ele é contrário ao projeto. Ele ainda afirmou que ele não acredita que o Kassab ou o próprio líder do partido na Câmara, Antônio Brito, do PSD da Bahia também, tomarão decisões de impor à bancada uma posição favorável à anistia. É isso, Laura. O que nós temos, a informação mais correta é essa que o Thales Faria, bom repórter que trabalha no UOL, trouxe e você reproduziu aqui para a gente, né? O PSD se divide. Você tem um PSD mais do Sul, do Sudeste, que em parte pode dar os votos pela anistia. Você tem um PSD do Nordeste, de Minas, de outros estados, que não vai dar os votos pela anistia. Então o Bolsonaro vendeu um apoio que ele não tem. Uma outra apuração que saiu hoje, relacionada com esse teatro bolsonarista, esse delírio bolsonarista de Copacabana. A Mônica Bergamo, jornalista da Folha de São Paulo, disse que o Bolsonaro conversou com o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Está aqui, ó, a manchete está aqui no telão. Conversou com Tarcísio de Freitas e escalou o Tarcísio para pressionar o Partido Republicanos a votar também pela anistia. Presta atenção, né? O Tarcísio não é do PL, ele é do Republicanos, que é dirigido por uma turma ligada à Igreja Universal, que apoiou o Bolsonaro, mas hoje está próxima do Lula de novo. Então, metade do Republicanos, talvez até mais, não vai votar também pela anistia. O Bolsonaro diz que escalou o Tarcísio para arrancar esse apoio. Vale lembrar que o próprio presidente do partido, Marcos Pereira, né, não está comprando esta ideia. O deputado tem mostrado resistência e vinha até adiando um encontro com o Jair Bolsonaro. Então, esse aqui é o balanço do delírio bolsonarista de ontem lá em Copacabana, um delírio que já atraiu mais gente e que dessa vez atraiu menos, talvez porque o povo de fato estivesse se guardando para o Fla-Flu da tarde
ou não tenha tido paciência de acordar para ver o Bolsonaro falar besteira em Copacabana. Vamos virar a página aqui. O presidente Lula e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, isso é importante, hein, gente? Notícia de agora a pouco, de agora a pouquinho. Lula e Haddad afirmaram agora, no começo da tarde, que já deram os últimos ajustes no projeto de lei que vai pedir a isenção de imposto de renda para quem ganha até R$5 mil. Foi uma reunião de hoje. Os últimos ajustes foram feitos, tem que ir o projeto de lei para o Congresso Nacional e aí tem que passar pelo crivo de deputados e senadores. A Haddad disse que vai se reunir com o presidente da Câmara, Hugo Mota, e com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, para tratar sobre esse assunto. A expectativa é que o texto seja analisado e votado ainda durante esse ano para poder valer para 2026. Vocês sabem que mudança em imposto só pode valer para o ano seguinte. Então, tem que aprovar esse ano para valer para o ano que vem. É uma promessa de campanha do Lula, é algo que o Haddad apresentou no ano passado, quando trouxe aquele pacote de cortes de gastos, e é algo que o Lula, então, fechou já os detalhes com o Haddad e com a Simone Tebet, que vocês viram ali nas imagens, e deve mandar para o Congresso. Agora tem um detalhe, hein? Sem o Centrão, sem os votos do Centrão, não aprova. Vamos de volta para a redação com mais informações sobre esse tema com a Laura Cotio. Como é que o Lula vai fazer para aprovar, né, esta isenção de imposto de renda até R$5 mil? Laura. Rodrigo, o Lula usou uma reunião com a Gleisi Hoffmann, onde estavam presentes o presidente da Câmara e o presidente do Senado, para mandar um recado para os partidos do centro e centro-direita. Ele avisou que ele vai sim ampliar as mudanças no governo e que não vai fazer troca de olhos para a eleição de 2026. Ou seja, ele teria dito que ele não está pensando nas eleições de 2026 e sim na sua governabilidade atual. Ele fez esse gesto ao Centrão no momento, como você mencionou, né, em que ele precisa do Congresso para aprovar as propostas importantes como a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5 mil, Rodrigo. Eu queria só, então, Laura, frisar de novo esta frase que o Lula disse, né? Não estou pensando em 2026, o que eu quero é governabilidade. A gente tem que ler essa frase, né, como se deve nessas afirmações políticas, porque o Lula, na verdade, está pensando em 2026, né, gente? Você acha que ele não está pensando em 2026? É claro que está. Ele está pensando nas duas coisas. E ele só chega com chance em 2026 se ele tiver governabilidade agora. Mas o que ele está passando de recado para o Centrão é: sem vocês não tem governabilidade, sem vocês eu não aprovo R$5 mil. Então, abre o diálogo com o Centrão, mostra que tem importância e que é algo estratégico para o governo aprovar esta medida do imposto de renda, depende dos votos do Centrão e que, portanto, ele vai ampliar ainda a reforma ministerial de olho nisso. É tudo que o Centrão quer ouvir e, portanto, abre-se o caminho aí para aprovar esta medida na Câmara e no Senado. Não estou dizendo que vai ser fácil, mas há um caminho aí e a Gleisi Hoffmann é que está cuidando destas articulações. Vamos mudar de assunto de novo, um outro tema desta segunda-feira, início de semana, com notícias sobre gente que fugiu do Brasil. Quem é, hein? Quem é? Notícia de hoje: 4 fugitivas que participaram dos atos golpistas de 8 de janeiro foram encontradas lá nos Estados Unidos. 3 delas foram presas um dia depois da posse de Donald Trump. Elas estão detidas lá em solo norte-americano há mais de 50 dias, mas a notícia só saiu hoje. A informação foi confirmada pela Polícia de Imigração e pela Alfândega dos Estados Unidos. 4 mulheres participaram do 8 de janeiro, fugiram para a Argentina. E depois, quando virar o Trump ganhou, é nosso amigo. Beleza, vão pegar o avião, ou sei lá que caminho que elas fizeram, parece que até tentaram cruzar pela fronteira mexicana, e tentaram entrar nos Estados Unidos. Estão presas. As 4 fugitivas. Parece nome de filme. Na minha época, a gente falava filme de bang bang, faroeste, né? Hoje o pessoal fala filme B, filme de segunda linha. As 4 fugitivas e um capitão. Ou 4 fugitivas e um golpe. Parece nome de filme. Mas vamos contar melhor essa história? Laura, você tem os detalhes. Quem são essas 4 mulheres brasileiras presas nos Estados Unidos? Também faz parte do delírio. Fomos condenadas, mas os nossos amigos, Milei e Trump, vão nos ajudar. Não, estão condenadas, foram presas. Não é isso, Laura?
Pois é, elas estavam na Argentina, foram para lá no primeiro semestre de 2024, como você comentou, mas no final do ano elas foram ameaçadas de pedido de extradição do STF e fugiram para os Estados Unidos justamente com esse objetivo de pedir refúgio político. As brasileiras presas nos Estados Unidos são a Raquel Souza Lopes, de Joinville. Ela é condenada a 17 anos de prisão. Ela tentou entrar nos Estados Unidos dia 12 de janeiro e está presa no Texas. As outras 3 tentaram entrar logo depois da posse do Donald Trump, dia 20 de janeiro. São elas a Rosana Maciel Gomes, de Goiânia, foi condenada a 14 anos de prisão. A Michele Paiva Alves, de Limeira, aqui no interior de São Paulo. Ela ainda não foi condenada, mas é ré por 5 crimes. E acredita se você quiser, Rodrigo, ela chegou a se candidatar a vereadora de Limeira pelo Podemos enquanto ela respondia ao processo criminal no STF. Já a última é a Cristiane da Silva, ela é de Balneário Camboriú, de Santa Catarina, e condenada a 1 ano de prisão. De acordo com a Polícia de Imigração e Alfândega dos Estados Unidos, as foragidas estão aguardando uma expulsão para o país de origem. País de origem, uma expulsão para o Brasil. Sim. Vão ser trazidas de volta aqui, vão ser mandadas pelo Bolsonaro de volta para o Brasil. Tem como colocar rapidinho aqui no telão de novo, por favor, as 4 fugitivas. 4 mulheres e um golpista. 4 mulheres e um golpe. Essa aqui que é de Limeira, né? Michele Paiva Alves, chegou a ser candidata a vereadora pelo bolsonarismo de Limeira. Está presa nos Estados Unidos. Cristiane, de Balneário Camboriú, lá onde o filho do Jair é vereador. Bolsonarismo fortíssimo. Acreditaram no delírio. Vão para os Estados Unidos, não vai acontecer nada com a gente. Você acha que o Bolsonaro está preocupado com essa turma? Ele ajuda lá o neto do João Figueiredo, aquele que é jornalista, está escondido lá nos Estados Unidos, Alan dos Santos, mas essas aqui, que são baixo clero, que ele usou como bucha de canhão para tentar dar o golpe, vocês acham que ele está preocupado com essas mulheres? Está nada. Está fazendo ato em Copacabana, andando de jet ski em Angra dos Reis e usando essa turma como bucha de canhão, presas lá nos Estados Unidos. Bom, vamos falar de um outro tema importante que a gente tem acompanhado bastante aqui no ICL, a história das emendas parlamentares, né? O Congresso aprovou na semana passada uma regulação para as emendas, porque o Supremo deu a ordem, tem que ter transparência nas emendas. Só que aprovaram uma regulação que, segundo a bancada do PSOL, mantém a possibilidade de maracutaia, como se dizia antigamente, maracutaia. E aí o que aconteceu, está aqui a manchete de hoje. PSOL aciona a STF contra emendas de líderes no Congresso. O partido questiona a transparência dos repasses, especialmente após o STF pressionar pelas medidas mais explícitas, porque o STF diz que tem que mostrar, tem que deixar claro quem é que fez as emendas. E a regulação aprovada semana passada não deixa isso claro. Mais detalhes sobre isso, por favor, Laura Couto, direto da nossa redação, mais uma vez. Pois é, Rodrigo, na quinta passada o Congresso aprovou essa proposta com novas regras de transparência para o repasse das emendas, só que essa proposta dribla uma das principais exigências do ministro da STF, Flávio Dino. Isso porque os autores do projeto de emendas podem se esconder atrás da assinatura do líder do partido para os repasses. O PSOL classificou esse acordo no Congresso como uma nova fase do orçamento secreto. E a sigla ainda pede que o Senado e a Câmara dos Deputados se abstenham de propor qualquer medida tendentes a descumprir a transparência exigida pelo STF. Rodrigo. Muito bem, então os detalhes aí sobre esse pedido do PSOL, né, que diz que não há transparência nenhuma. Laura, acabou de chegar, né, informação nova sobre o episódio envolvendo o governador Cláudio Castro e a PM, né, a PM que calculou em 400 mil o número de bolsonaristas lá em Copacabana. Diz pra gente. Isso mesmo, Rodrigo. O Ministério Público recebeu um pedido para apurar a interferência do governador Cláudio Castro na estimativa sobre o ato bolsonarista, como a gente acabou de citar agora há pouco. Quem fez a solicitação foi a deputada Renata Souza, deputada estadual do PSOL, e ela pede que a promotoria investigue se há atos de improbidade administrativa por trás da divulgação feita pela PM carioca, né, pela PM do Rio de Janeiro, que publicou na sua rede social que tinham mais de 400 mil pessoas no ato promovido pelo Bolsonaro ontem no Rio de Janeiro, em Copacabana. Rodrigo. É isso. Aí a PM pode dizer assim, a gente errou, calculamos errado. Mas o que é mais grave, o jornalista Otávio Guedes apurou no Palácio que o Cláudio Castro, governador, teria pedido que a PM fizesse esse cálculo jogando para cima. Por isso que agora é esse pedido para a investigação por parte do Ministério Público no Rio de Janeiro. Uso da máquina pelo bolsonarismo. A gente conhece, né? Usaram a Polícia Rodoviária Federal, agora estão usando até a PM lá no Rio de Janeiro. Mas vamos para notícias internacionais, notícia importante, hein? Sobre a Ucrânia.
guerra da Ucrânia. Donald Trump disse que vai conversar amanhã com o presidente russo Vladimir Putin e sugeriu que os dois países estão discutindo retalhar, dividir o território da Ucrânia. Olha só, a Ucrânia foi usada também como bucha de canhão para enfrentar a Rússia, milhares de mortos, e agora a guerra vai terminar e o Trump já discute a divisão da Ucrânia, né? Dividir o território ucraniano. O Trump disse em coletiva a bordo do avião presidencial o seguinte, abre aspas, falaremos sobre territórios. Muitos territórios estão muito diferentes do que eram antes da guerra. Já discutimos muito sobre isso por ambos os lados, Ucrânia e Rússia. Não vai sobrar muito o que a Ucrânia negociar. Vai ter que aceitar a imposição que vem dessas duas potências, Estados Unidos e Rússia. Laura, nós temos mais informação sobre esse fato, né? Sobre esse desdobramento lá da guerra da Ucrânia. A conversa entre os líderes foi confirmada assim pelo governo russo e deve acontecer amanhã. E vai acontecer depois que o Vladimir Putin impôs uma série de condições para aceitar a proposta de cessar-fogo de 30 dias no fim da semana passada. Então, manter definitivamente os territórios que ele invadiu, que é quase 1/5 do território da Ucrânia, e é que a OTAN não aceite incorporar a Ucrânia. Além das concessões territoriais que você citou, Rodrigo, o controle da usina nuclear de Zaporizhia também deve ser uma das pautas de destaque nessa negociação que deve acontecer amanhã. Isso porque essa usina é a maior usina nuclear da Europa e é ocupada pelos russos, mas fica na Ucrânia. É isso, esta usina nuclear faz parte dos territórios que foram incorporados pela Rússia nesse avanço, né, ali pelo leste do território ucraniano. A Laura trouxe aqui o que o Vladimir Putin quer é manter esses territórios. São territórios de fala russa, as pessoas ali, é o leste da Ucrânia, mas falam russo, tem a cultura vinculada à Rússia, e a outra que a Ucrânia assume o compromisso de não se incorporar à OTAN, como era o desejo do Zelensky no começo desse conflito. O ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Andriy Sybiha, sugeriu que Putin está apenas tentando ganhar tempo para manter a ofensiva e que as declarações são uma cortina de fumaças que nós temos aqui. Na tela, uma outra notícia ainda, uma outra notícia importante que saiu hoje na revista Fórum. Eu falei, a Rússia ocupa uma faixa de território, vamos só voltar ali para a manchete, por favor, antes. Ocupa uma faixa de território, a Rússia ocupa uma faixa de território no leste da Ucrânia, que é mais de 10% do território da Ucrânia. E a Ucrânia conseguiu invadir uma pequena faixa na Rússia, na região de Kursk. Então, a Ucrânia também estava dentro da Rússia. Agora, a Rússia conseguiu expulsar as tropas ucranianas que estavam em seu território, especialmente nesta área de Kursk. Aí podemos ir para aquele segundo trecho, por favor? Pessoal, é a matéria aqui, ó. A Rússia praticamente expulsou todas as forças da Ucrânia do seu território em Kursk, de acordo com monitores internacionais do conflito. No ano passado, os ucranianos avançaram sobre Kursk para levar a guerra até Vladimir Putin, chegaram a controlar 1.300 km², mas acabou. A Rússia mandou de volta as tropas ucranianas. Então, Putin vai saindo da guerra, conquistando territórios e recuperando um pouquinho que tinha perdido para a Ucrânia nesse conflito. Uma última informação aqui, policial, mas que tem desdobramentos para mostrar, né, o desafio do enfrentamento ao crime organizado no Brasil. Vocês se lembram desse caso aqui? O advogado que foi assassinado na saída ali do aeroporto de Guarulhos, Aeroporto Internacional de Guarulhos, eu falei advogado, é empresário, me desculpe, o empresário, o Ministério Público denunciou 6 acusados de participarem do assassinato e esse empresário era delator do PCC. Ele tinha proximidade com o PCC, fez um acordo com a Justiça e estava delatando, entregando. Olha o momento em que ele é abatido, morto a tiros ali na área de desembarque no aeroporto de Guarulhos. O fato aconteceu já faz alguns meses, mas o Ministério Público denunciou hoje. São 6 pessoas acusadas de participarem do assassinato de Vinícius Gritzbach, que é o delator do PCC. Entre os envolvidos, e aí é importante, estão 3 policiais militares que já estão presos, além de outros 3 ainda foragidos. Então é um caso que envolve PCC e a infiltração do PCC na Polícia Militar de São Paulo. Atenção, Tarcísio! Atenção, governador de São Paulo, que foi lá ontem numa manifestação golpista, pedir anistia, está preocupado com anistia para o Bolsonaro
e não está cuidando da Polícia Militar de São Paulo, que está matando gente no Aeroporto Internacional de São Paulo com infiltração de policial militar. A denúncia está feita, nós vamos seguir acompanhando esse caso muito importante para São Paulo e para o Brasil. O ICL Urgente dessa segunda-feira vai ficando por aqui. Eu agradeço a todas e todos que estiveram com a gente, nos acompanharam. A Laura Couto também, que nos acompanhou aí diretamente da redação. Eu sei que o Chico Sá e a Gabi Varela já estão prontos ali do lado, estava vendo? Já estão prontos aqui. Gabi, vem dar um oi. Aí, Gabi. Tudo certo, daqui Chico Sá. um minutinho a gente vai estar ao vivo, eu e Chico Sá, e depois mais um monte de gente para avaliar a notícia. Jamil Chad, o deputado Pastor Henrique Vieira, enfim, hoje está recheado. É isso, gente. Jamil Chad, Pastor Henrique Vieira, Chico Sá, Gabi Varela, daqui a pouquinho no ICL Notícias Segunda Edição e com o Cacá e as notícias jurídicas lá de Brasília. Valeu, gente. Eu daqui a pouco estou lá no N2 também e o ICL Urgente está de volta amanhã, 5 horas da tarde. Até mais. Sem duplo sentido nenhum. O evento da história de Muhammad Ali, narrado pela filha dele, Mariam Ali, foi uma porrada no queixo. Deixou todo mundo na lona de tão abismado com a força desse furacão chamado Muhammad Ali. Se você não participou desse evento, pelo amor de Deus, você tem que assistir. Você e todos os seus amigos e amigas, para se sentir inspirado, para se sentir impulsionado pela história dessa lenda. A gente resolveu liberar o replay para muitas pessoas que assistiram poderem assistir novamente e para você que não assistiu ter essa chance. Vai ficar por pouco tempo no ar e no final a gente reservou uma surpresa para quem quiser fazer parte da comunidade do ICL também. Um abraço e bom vídeo.